ciclo de oração e as irmãs se reuniam. E para orar, óbvio, elas cantavam assim, ó: o que viestes fazer aqui. Não, tu não é Nutella não, canta bonito. O que viestes fazer aqui. Eu vim louvar a Deus. Eu vim. Ó que bonito. Empolgaram. Só que hoje é eu que vou cantar. O que tu vai fazer depois daqui? Porque mais importante do que o que escuta aqui é o que se pratica depois daqui. Se eu não prego o que vivo ou não vivo o que prego, sou hipócrita. E você que não pratica o que escuta é o quê? O hipócrita e o rebelde, vai os dois para o inferno se continuar assim. Tiago 1:22, não sede apenas ouvintes, mas sede praticantes da palavra. Queridos pais do Senhor Jesus, eu quero meditar com vocês em 2 textos da palavra de Deus. O primeiro está no Antigo Testamento, o segundo está no Novo Testamento, pois a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Leiamos, por favor, o primeiro texto, segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas. Capítulo de número 28. O segundo texto está em Hebreus, capítulo de número 13. O primeiro está no segundo livro das Crônicas, no capítulo 28. Leiamos, por favor, a partir do versículo 1. Segundo livro das Crônicas, versículos 1 e 2. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Antes, andou nos caminhos dos reis de Israel e, demais disso, fez imagens fundidas a Baalins. Hebreus 13, por favor. Hebreus capítulo 13. O versículo 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores que vos pregaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Tomai o vosso assento. Queridos, é um prazer estar de volta a esta cidade, a esta igreja onde tem um povo amado por Deus e amável, uma juventude que ama as escrituras sagradas, um pastor que valoriza o verdadeiro pentecostalismo, uma igreja viva. Me sinto honrado por estar se alegrando com vocês e dando glórias a Deus pelos 97 anos das Assembleias de Deus aqui nesta linda cidade. Pastor Osta, mais uma vez, meu muito obrigado. A todos os pastores, a minha retaguarda, as autoridades aqui presentes, expresso minha alegria, carinho e respeito.
pastor Océlio Nauá, que é o presidente da convenção, minha gratidão a Deus pela vossa vida, o vosso ministério, chamado, família. Reverendo pastor Salles, muito obrigado pelo seu ministério, pela sua família também. A minha família ama a sua casa, pastor. Queridos, estamos aqui também com a cantora Neide, a cantora Elian. Que o Senhor Jesus as use com muita graça e autoridade. Os meus livros, até o final da mensagem eu falarei onde estará estabelecido, para a glória de Deus. Da primeira vez que eu estive aqui, faltaram livros. Eu trouxe 3 caixas e eu não quero voltar com nenhuma para casa. Recebam o abraço e a paz do Senhor da minha esposa, missionária Luana. Eu gostaria que projetasse uma foto, a primeira foto que eu pedi, se possível, por favor. Enquanto ela vai sendo projetada, já foi? Obrigado, obrigado. Eu preciso explicar o motivo dos 2 textos lidos. E eu preciso explicar o motivo desta foto. O primeiro texto que lemos diz que o rei decidiu não andar nos caminhos de uma ou da maior referência de reis em Israel, tendo ele escolhido imitar os outros reis. Davi era uma referência para os reis de Israel. E o rei Acaz disse: eu não vou imitá-lo, eu não vou seguir o exemplo de Davi. Pessoas são espelhos, pessoas são inspirações, líderes são levantados por Deus para serem direcionamentos de Deus que mudam rotas e alteram o nosso comportamento para melhor. Ninguém chega ao nível de ser alguém sem precisar de ninguém. É normal nos inspirarmos em alguns ou em alguém. No Antigo Testamento, o maior modelo era o rei, pois ele era uma representatividade legal da autoridade de Deus entre o seu povo. E o maior deles foi Davi, até porque de sua casa viria o Salvador do mundo. E veio. No Novo Testamento, lemos Hebreus 13, quando num período de perseguição, e alguns que pensam em retroceder à tradição judaica, o autor se dedica a mostrar que o evangelho e a graça de Cristo é superior a qualquer sistema cultico judaico. Depois, ele apresenta uma galeria de heróis que os denominamos heróis da fé. E esses homens e mulheres em Hebreus 11 são apresentados como pessoas que creram em Deus, dependiam de Deus pela fé. Mas a Bíblia originalmente não foi escrita de modo vesicular nem capitular. Era texto direto. Quando chegamos no capítulo 12, o autor apresenta Cristo. E ele diz, olhando para Jesus, o autor e consumador ou aperfeiçoador da fé. Lembre-se que no capítulo 11 temos uma grande galeria dos heróis. Mas no capítulo 12 ele apresenta um que tem que ser visto, contemplado e ser o nosso foco, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Talvez você diga, logo pastor, para que citar os outros, se Jesus é o maior?
A pergunta é o contrário. Se vai citar Jesus, para que citar os outros? É porque o fato de Jesus ser o autor e o aperfeiçoador da fé não anula a necessidade de termos pessoas referências para a nossa fé. Então, se o Cristo é maior no 12, isso não significa que os heróis da fé deveriam ter sua história anulada no 11. E a história dos heróis da fé está no capítulo 11, porque eles são referências para quem quer viver pela fé. E qualquer um aqui que não viva pela fé em Deus está em pecado. Só que o capítulo 12 diz assim: rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quem são essas testemunhas de Hebreus 11:1? A história dos heróis da fé. Não é demônio, não é anjo, nem são os fofoqueiros. Olha o contexto. Hebreus 11 fala sobre a galeria dos heróis da fé que correram e caminharam pela fé. Aí no 12 o autor diz: sabendo que há uma tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, quando você lê a Bíblia e você vê que esses homens e mulheres venceram pela fé, você não pode desistir, porque a história deles é a prova de que você não pode desistir. Ai, que tanta luta, ai, que prova, ai, vou desistir, ai, vou desviar, eu vou ficar deprê. Aí o autor está dizendo: olha a história desses homens que sofreram tanto. Aí ele fala bem assim para nós: vocês nem chegaram no nível de derramar sangue e já quer desistir porque não te venderam fiado na cantina. Porque o pastor não citou seu nome. Na luta pelo pecado, vocês nem chegaram no nível de derramar sangue e já querem desistir. É isso que ele está trabalhando no capítulo 12, depois que manda olhar para Jesus. Ele diz: uns foram cerrados ao meio, outros decapitados, mas nenhum negou a fé. Eu vou fazer uma pergunta e, pelo amor de Deus, a resposta é positiva. Jesus é o maior de todos na Bíblia, sim ou não? Mas a história dos menores estão lá para inspirar. No 12 Jesus é o maior, mas não ignora os heróis da fé do 11. Aí ele chega no capítulo 13 e diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos pregaram a palavra de Deus. Pastores inesquecíveis são pastores que se dedicam a pregar a palavra de Deus. A fé dos quais imitai. Fé tem que ter atitude, pois são as atitudes que são imitáveis. Falar que tem fé é algo abstrato. Como que imita a fé? Está no texto: atentando para a sua maneira de viver. Você olha para o estilo de vida de sua liderança, e o texto está mandando lembrar deles, e o texto está mandando imitá-los. A fé de seus líderes, dos seus pastores. Lembrai-vos, é uma lembrança, é uma memória. Nossa geração está a cada dia sendo influenciada por, entre aspas, influências digitais. O estresse que me dá, irmão. Quem é sua referência? Eu não vou nem falar nome, que está cheio de polêmica nas minhas costas. Quem é sua referência? Quando eu vou em alguns podcasts, me perguntam: pastor Eliseu, você prega desde a infância, sim. E você se inspirou em quem? Aí começam a citar nomes, que eu não acho errado, de pregadores famosos. E a conclusão das perguntas é: quais destes? Eu disse: nenhum.
Aí perguntou por quê? Eu disse: minhas referências são aqueles que me pastorearam. São aqueles que serviram ceia para minha avó. São aqueles que visitaram os meus pais. São aqueles que, quando meu pai estava desviado, ia lá para casa perturbar. Seu Carlos, volta para Jesus, senão o senhor vai para o inferno, irmão Carlos. São aqueles que, quando eu acabava de pregar, diziam: meu filho, não é bem assim a interpretação, não. Meus pastores, que toda terça tem que ter uma palavra para me ensinar. Toda ceia tem uma palavra. E quando alguém morre, está lá falando no velório. E quando alguém nasce, está lá apresentando o bebê. E quando alguém casa, está lá pregando para casais. E muitas outras coisas. A Bíblia me manda me inspirar nos meus líderes. Existem muitos se sentindo espelhos, mas não passam de espelhos quebrados. Se eu colocasse aqui a imagem de Lutero, estivesse pregando no evento luterano e perguntasse: quem é este? Eles saberiam. Se eu estivesse no evento adventista e tivesse aqui a foto da Ellen White e perguntasse: quem é esta? Eles saberiam. Se tivesse aqui a foto de Calvino, os reformados, os irmãos calvinistas saberiam: é Calvino. Se eu colocasse aqui a foto de John Wesley, os metodistas afirmariam: é o John. Quem é pentecostal? Diga amém. Quem é esse? Você diz que é pentecostal. E você não sabe quem é esse. Lembrai-vos dos vossos pastores, e é isso que eu vim fazer aqui hoje. Esse é o Gunnar Vingre. Acertou. Falou baixinho, falou com medo. 4, 5 pessoas falaram: será que é? Eu não vou contar uma história, não vou apenas contar uma história. Eu vou separar alguns pontos do livro Diário de um Pioneiro, da CPAD, que não existe mais esse livro. Agora é Pioneiros das Assembleias de Deus, uma coleção. Mas lá contém as mesmas informações que eu passarei para vocês, que está no primeiro capítulo desse livro. Então eu não vou só contar uma parte do primeiro capítulo do livro, eu vou interpretar. Vou selecionar algumas partes para nos corrigir, não apenas nos repreender, e vou interpretá-la. Vocês estão completando 97 anos, começou assembleano, eu também, só que como pentecostais, em novembro, completaremos 114 anos de pentecostalismo no Brasil. E quem Deus levantou para ser um pioneiro? Quais foram as características desse homem e o que havia e há na história desse homem que pode inspirar e ainda inspira as Assembleias de Deus? Somos a maior denominação do mundo. Eu participei de um debate contra um cessacionista, uma espécie de teólogo que crê que não existem mais os dons sobrenaturais. E o cessacionismo não é bíblico, é invencionice de calvinista, com todo respeito. E um dos livros que li para participar desse debate, um dos livros é Carismata, da editora Carisma. E numa nota de rodapé desse livro, tem uma pesquisa feita numa faculdade israelense, que o ramo do cristianismo que mais cresce é o pentecostalismo. Porque nós temos uma essência que falta em algumas outras.
assim como falta em nós o que existem em outras. Mas a nossa característica de evangelismo é a que mais se destaca. Mas como disse Paulo aos Gálatas no capítulo 3, muitos assembleanos começaram pelo Espírito e agora estão na carne. Quando Paulo diz que começaram pelo Espírito e agora estão na carne, ele não está falando da imoralidade de Gálatas 5. Ele está falando de confiança em si mesmo, nas próprias estratégias, no marketing, na tecnologia, abandonando a dependência da oração, do jejum e do evangelismo. Se perdermos o equilíbrio, fracassaremos. Antes do pentecostalismo surgiram 20 movimentos carismáticos, ou seja, movimentos que creem e valorizam os dons espirituais. Robert Menzies, um grande pesquisador e escritor do pentecostalismo, afirma que 20 movimentos que criam em dons de línguas, curas e profecias surgiram antes do pentecostalismo e todos desapareceram. Só o pentecostalismo ultrapassou os 100 anos. O que os fizeram desaparecer? Abriram mão do essencial. Então, assim como, segundo Crônicas, denuncia Acás de não andar nos caminhos de seu antecessor, essa mensagem de hoje é uma denúncia àqueles que querem e gostam de abrir mão de seus princípios pentecostais. Olha onde chegamos. Olha esse som, olha essa estrutura, olha a capacidade dos nossos líderes. Mas de onde viemos? Vale a pena lembrar, até para nos alegrarmos com o que Deus tem feito na nossa vida. A introdução é a seguinte: nascido em 1879 na cidade de Ostra, Suécia, seus pais eram dirigentes da escola bíblica dominical. E ele diz: já orava muito, pois com 9 anos senti o chamado de Deus na minha vida. É um primeiro ponto que eu preciso destacar. Com 9 anos de idade já orava muito. Por quê, Gunar? Porque senti o chamado de Deus na minha vida. É lindo isso, pois o pentecostalismo oportuniza crianças e adolescentes a buscarem os dons espirituais. Segundo, o pentecostalismo se destaca pelo desejo de orar. Nós somos aquilo que é reconhecidamente chamado de círculo de oração. Mas o que eu acho interessante no Diário do Pioneiro é quando ele diz assim: senti que tinha chamado, pois eu tinha vontade de orar. Desculpe minha franqueza, mas se você não ora, eu não duvido do seu chamado, eu duvido de sua salvação. Pois o Salmo 14 diz que ímpios não oram. Joel 2, Atos 2, aquele que invocar o nome do Senhor será. Na cruz o ladrão clamou: lembra-te de mim quando vieres no teu. Oséias, fala reino. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Tu tá na rua, mas tu continua pentecostal. Não vem com essa: ai, tô na rua, vou ficar calado, não. Oséias 14, 2: tomai palavras e convertei-vos ao Senhor. Atos capítulo 8, Pedro disse ao mágico Simão, o macumbeiro, é a mesma coisa, mágico, macumbeiro. Pedro disse assim: ó, se arrependa de seus pecados e clame, para que o Senhor perdoe a iniquidade de seu coração. Ou seja, Atos 2, Joel 2, Oséias 14, ladrão na cruz, e Atos 8 está dizendo que só há salvação se alguém orar. Nenhum pecador pode ser salvo sem clamar por perdão. Nenhum ímpio pode ser justificado sem clamar por justificação.
Nenhum caído pode ser levantado sem clamar pelo auxílio de Deus. Se você está desviada, se você está desviado, se você nunca entregou sua vida para Jesus, você é ímpio, você está a caminho do inferno. Se você não clamar, você não será salva, você não será salvo. É por isso que, se você não ora pentecostal, eu não duvido do seu dom, eu só duvido de sua salvação, porque à luz da Bíblia não existe mudos espirituais. Quando o Espírito Santo regenera você, a Bíblia diz que quando ele te torna filho de Deus, você clama: Abba, Pai. Com 9 anos ele diz: eu orava muito, por isso eu tinha certeza do meu chamado. Segundo ponto, ele diz: dos 12 aos 17 me senti um filho pródigo, me esfriei e caí em pecado com 12 anos. Alguém hoje diria: não, isso é muito estranho, um menino com 12 anos se sentir caído em pecado. Caído em pecado. Ele já tem consciência, o Gunnar dizendo: em minha consciência eu estava em pecado. O meu retorno baixou até desaparecer um pouquinho. Eu faço um pix se devolver para mim. Aí ele diz: até os 17 vivi em pecado. Agora, que coisa linda. Mas em 1896 Deus me atraiu novamente. Havia nele uma sensibilidade, e ele sabe que ele não é o mesmo. Aos 18 anos ele chama o seu pai, e numa vigília de oração, virada de ano, ele volta para Jesus. Por que ele voltou? O pioneiro das Assembleias de Deus, aquele que com Daniel Berg Deus usou para ser o precursor da maior denominação do mundo, a igreja que mais forma e envia missionários, caiu, falhou, desviou. Mas ele entendeu que não valeria a pena viver longe de Jesus. Ele entendeu que a glória da última casa é sempre maior do que a primeira. Ele entendeu que ainda que você desista de ser filho, Jesus não desiste de ser teu pai. Ele entendeu o que alguns desviados que estão me escutando aqui precisam entender: volte para Jesus antes que ele volte para arrebatar a sua igreja. Volte para Cristo hoje. Ainda que você tenha caído, o seu chamado está de pé. Os dons de Deus são irrevogáveis. O terceiro ponto que eu quero destacar para vocês é quando ele diz: quando voltei com 18 anos de idade, fui batizado nas águas e me tornei sucessor do meu pai na escola dominical. Agora olha o que ele diz: quando isso aconteceu, minha necessidade de Deus aumentou. Acabou de voltar para Jesus, acabou de descer as águas, mas tinha uma capacidade teológica tremenda. Ficou um ano auxiliando o pai e se tornou sucessor do pai. E a gente diz: oh glória. Mas quando ele assume a responsabilidade de ser o sucessor do pai na escola dominical, ele diz: minha necessidade de Deus aumentou. Sua dependência por Deus deve aumentar quanto mais você cresce no ministério, quanto mais você se desenvolve no seu chamado. Moisés disse: não me faça subir daqui se sua presença não for comigo. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Paulo era poliglota, plantador de igreja. O maior conteúdo do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Subiu ao terceiro céu, não contratava advogado, ele mesmo se defendia. Esse camarada que trouxe
trouxe o cristianismo à Europa, e da Europa chegou nos Estados Unidos, e dos Estados Unidos chegou no Brasil. Esse grande homem chamado Paulo bradou: tudo posso naquele que me fortalece. Só Ele para me fortalecer. Quanto mais você que é pentecostal cresce no ministério, não é para sua glória, não é para sua soberba, não é para você dizer: quem não me ajudou na luta agora vai ter que se arrepender, não é para você dizer: a roda girou e agora eu estou em cima. Não, não. Quanto mais você cresce no ministério, sua necessidade por Deus tem que aumentar. Ainda neste ano de 1897, ele leu, quarto ponto, ele leu numa revista um artigo sobre grandes necessidades e sofrimentos de tribos nativas no exterior. Agora, e isso me fez derramar lágrimas. Guná, por que você está chorando? Ah, mãe, eu li um artigo aqui. O que você leu, meu filho? Muitas ilhas estão sofrendo porque não conhecem Jesus. Qual é o sofrimento das ilhas, meu filho? Nunca ouviram falar de Jesus, por isso estou chorando por essas ilhas, mãe. Pentecostal de verdade tem coração missionário. Pentecostal de verdade deseja ganhar almas para Cristo. A chama arde no peito. Eu desci no aeroporto de Belém, peguei um barco e não sei para onde eu fui não, assim, não sei porque eu esqueci, eu estava com minha esposa. Evangelizei o piloto lá, é piloto que fala do barco, né, pastor? E fui evangelizando. De repente descemos num local e nos colocaram numa lancha que tinha motor e a bicha subia nas ondas, eu falei: Jesus, me leva, me perdoa meus pecados. E chegamos onde a missionária Andresa cuida de um... Não é bem ilha que fala que é Ribeirinho, é Ribeirinho. Várzea. E ela estava em construção do espaço de culto. E enquanto ela mostrava os livros dela para minha esposa, eu fui dar uma observada naquele espaço onde ela estava evangelizando, tão distante da cidade. E enquanto ela surge na porta com a minha esposa, e eu estava lá na área, eu estava orando, eu dizia: meu Deus, como que uma moça solteira com outras moças solteiras estão evangelizando um local ermo como esse, sem energia, sem internet, nem geladeira. E eu pensando: vou fazer uma live, vou pedir oferta, vou entrar em contato com alguns políticos. Eu pensando comigo e orando ao mesmo tempo. Ela apareceu na porta e gritou: pastor Eliseu, não peça energia, não pede internet, eu não preciso nem de geladeira agora, só pede uma coisa. Eu disse: o quê? Ela disse: pede para Jesus me dar as almas desse lugar. Pede para essas pessoas me ouvirem pregar e se submeterem ao Evangelho de Jesus. Se não perdermos a essência, continuaremos evangelizando. Como disse John Wesley, que é o embrião do pentecostalismo através do metodismo: o mundo é a minha paróquia. Gunavingre chorava pelas ilhas. Deus está vendo isso nele. Essa é a essência do pioneiro do pentecostalismo. Nem pentecostal era, nem assembleano era, mas desde a adolescência e juventude Deus o atraía para o que hoje é chamado de Assembleia de Deus. Deus já colocou nele essas características e nós não podemos abrir mão disso. John Knox,
orava, chorava e dizia: ó Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. Lutero dizia: considere perdido o dia que você não meditar nas escrituras sagradas. Para quê? Para compartilhá-la com os outros. Essa é a essência pentecostal: incomodar o outro, dizer que só existem dois caminhos. Quantas pessoas dizem: se depender de mim eu nunca vou à igreja. E o que é que Jesus faz? Trouxe a igreja até você nessa noite para lhe dizer: Jesus te ama, quer te salvar e quer mudar a sua vida. Quando ele chora por essas ilhas, de joelho ele prometeu: ó Senhor, eis-me aqui para a glória do seu nome, me ajude a cumprir essa promessa, mas eu estou disposto a fazer a sua obra. E ele diz: naquele mesmo mês, outubro, fizeram uma festa para levantar dinheiro, para ajudar o irmão que ia para um campo missionário. Olha isso. E ele disse: eu dei tudo que tinha para ajudar o missionário Emílio. Olha isso. Dei tudo que tinha para que o missionário Emílio fosse enviado. E enquanto eu voltava para casa, diz Gunnar, uma alegria imensa tomou conta do meu coração. E Deus me disse: do mesmo jeito. É quando Deus lhe diz: eu não quero seu envelope, eu não quero seu dinheiro, eu não quero só você orando por missões, eu quero que você vá. Ainda existe essa chama no coração de alguém que está me ouvindo aqui? Ou você deixou o TikTok matar isso no seu coração? Ou você deixou o desejo por ser influência digital apagar a chama missionária que havia em você? Você chorava por almas, uma ambulância passando te incomodava. Ao saber que tem nações que nunca ouviram falar de Deus, você dizia: Jesus, me manda. E você nunca mais orou dizendo: usa-me. Chega de cantar como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, se você não chora por almas. Usa-me, Senhor, disse o Van Santos, se de fato você não quer ganhar almas. Mas nesta noite, assim diz Deus, Ele veio reavivar a chama missionária no coração de quem tem esse chamado. Aleluia. Ele sabia que não era algo fácil, por isso que quando ele orava e chorava, ele dizia: me ajude a cumprir essa promessa, Deus. Depois de orar e chorar, ficou um ano trabalhando com seu pai, participando dos cultos e dizendo: Senhor, eu quero ganhar almas. Olha essa lição agora, gente. Depois de muita oração, decidi ir para uma escola bíblica em uma outra cidade. E ali recebi instruções bíblicas mais profundas da minha vida. Olha ele contando sobre a escola bíblica. Quem está me ouvindo? Olha o que ele disse. Aquela escola durou apenas 30 dias. Alguém aqui reagiu e fez como que o camarada participa de uma escola bíblica que dura 30 dias? E ele diz: apenas. Ou seja, era para ter tido mais dias. Eu olho para alguns crentes quando a escola dominical tem 1h30, 2 horas, 3 horas. A sua classe de aula dura quanto tempo? Você está aqui nesse culto há quanto tempo? Quantos já estão com pressa para ir para casa? Quando você está estudando a Bíblia, oh meu Deus do céu, essa genealogia não acaba não.
Olha a fome desse homem, 30 dias escutando Bíblia, de manhã, de tarde, de noite, e era uma escola sobre evangelismo, e quando acabou ele disse, foi muito rápido, só foi 30 dias, era para ser mais. Por isso é o precursor da maior denominação do mundo. Por isso é um dos pioneiros das Assembleias de Deus. A sua sede determina onde você vai chegar. Mas nós estamos nos enchendo de tanta coisa dessa terra que não falta em nós, não sobra em nós fome por Deus, pela palavra. Não há mais espaço. A gente fica cantando, enche-me, enche-me, enche-me. Aí Jesus diz, não dá, tu já está cheio de tanta coisa. Você passa o dia no feed, TikTok, cansou do TikTok, Facebook, cansou do Facebook, Instagram, cansou do Instagram, vai pro Kawaii, cansou do Kawaii, vai pro YouTube, cansou do YouTube, vai pra Netflix, ainda tem a praga da rede esgoto, pra depois vir pro culto. Tu quer se encher de quê? Alma farta, cheia, pisa o favo de mel, mas para alma faminta todo amargo é doce. Quem tem fome de Deus, ainda que seja foi na cruz, ele está cantando, ainda que seja a mensagem do cego de Jericó, ele está dizendo, Jesus é o mesmo, fez ontem, faz hoje e vai fazer amanhã. Fome por Deus. E o resultado da escola de 30 dias, irmã Elianca, doutora Neide, quando acabou a escola, ele disse assim, ali haviam 55 alunos. Juventude, glorifica Jesus com o que eu vou dizer agora. Agora, éramos 55 alunos, quando acabou a escola bíblica evangelística, 15 já saíram dali, enviados para evangelizar. Gunato estava onde? Numa escola bíblica. Sobre o que? Evangelismo. E depois da escola tu foi para onde? Cumpri o que eu aprendi. Tu já participou de quantas conferências? Vários, pastor. Pode olhar nas fotos, eu estou aí, só sempre com a camiseta top. E o tema dos congressos? Todos os temas, pastor, uma glória, uma benção. E quando você sai do congresso, da conferência, você já sai praticando o que aprendeu lá? Eu lembro quando minha mãe me levava para o ciclo de oração e as irmãs se reuniam, e para orar, óbvio, elas cantavam assim, o que viestes fazer aqui. Não, tu não é Nutella não, canta bonito. O que viestes fazer aqui? Eu vim louvar a Deus. Eu vim. Ó que bonito. Empolgaram. Só que hoje é eu que vou cantar. O que tu vai fazer depois daqui? Porque mais importante do que o que escuta aqui é o que se pratica depois daqui. Se eu não prego o que vivo ou não vivo o que prego, sou hipócrita. E você que não pratica o que escuta é o quê? O hipócrita e o rebelde, vai os dois para o inferno se continuar assim. Tiago 1:22, não sede apenas ouvintes, mas sede praticantes da palavra. Imagine a mãe desse jovem, cadê meu filho, cadê meu filho, cadê meu filho, cadê meu filho, que não mandou o WhatsApp que não existia. Aí chegou a carta, oi mãe, é o Guná. Aí chegou a carta, o que ele está fazendo, onde é que ele está? Quando acabou a escola, mãe, eu fui fazer missões, porque a escola era sobre missões. Detalhe, eu estou confiando em Deus para suprir minhas necessidades, porque eu só vim com dinheiro de vida. Enquanto não tem dinheiro para voltar, vou ficar evangelizando por aqui.
Quem pode levantar a mão? Diga: faz de novo, Deus. Em 1909, concluiu estudos teológicos, visitou a Convenção Geral dos Batistas Americanos, e ali foi resolvido que ele seria enviado como missionário para a Índia, Assam, juntamente com a sua noiva. E enquanto ele estava visitando aquela convenção, todo mundo dizendo: vai como missionário para a Índia, hein? Tu não tem desejo missionário? Vai para a Índia, hein, vaso? Nem falava vaso, só tô. Vai para a Índia, hein, varão? Vai para a Índia. Se fosse pentecostal, vai, vaso, vaza, vaso. E ali todo mundo falando que ele ia para a Índia, e a noiva também era missionária, e eles iam para a Índia. Ele disse assim: nasceu dentro de mim uma luta tremenda interior, e eu não quis ir para a Índia como missionário. Isso aqui é só para quem tem sensibilidade. Isso aqui é só para quem valoriza a sua história. A igreja queria mandar ele para a Índia. Aí Jesus veio aqui dentro e fez: Índia não. Tu vai pro Brasil. Só que disseram que ele ia com a noiva, e a bichinha estava empolgada: vou para a Índia, vou para a Índia, vou para a Índia, vou para a Índia. Aí ele chegou e disse: eu não vou para a Índia, meu coração está fechado para a Índia. E está aberto para onde? Não sei, mas para a Índia não se abriu. Aí ela: então volta para casa, depois a gente conversa. Ele voltou. Quando ele chegou em casa, ela mandou a carta: não quero mais você. Acabou. Ele não entrou em deprê, ele não tirou fotinha do WhatsApp. Ele pegou um papel e devolveu a carta para ela com Mateus capítulo 6. Seja feita a vontade do Senhor. Soube que em Chicago estava havendo um movimento de fogo, de língua e profecia. Procurou a igreja batista, que não cria em língua, nem fogo, nem profecia, e disse: está havendo um movimento e eu gostaria de conhecer. Rapaz, tu cuidado com esses movimentos. Não, é só para eu conhecer. Aí disseram: tá bom. Só que ele não falou. Ele disse que só fez esse pedido porque estava com desejo de ser cheio do poder de Deus. Aí ele procurava no local, procurava no outro e não achava nada de poder. Ficou sabendo que Chicago tinha sido invadida com poder, foi para lá. Quando chega lá, ele disse: 5 dias de oração. Primeiro dia, Jesus me batiza. Segundo dia, Jesus me batiza. Terceiro dia, Jesus me batiza. Quarto dia, Jesus me batiza. No quinto dia, ele testemunha. No quinto dia de oração, Atos 2 se cumpriu na minha vida. Fui batizado e falei em línguas. Reuniu-se com alguns irmãos para orar, e numa dessas reuniões de oração tinha um irmão chamado Adolfo Udim, que recebeu do Espírito Santo vários mistérios sobre o seu futuro. E aqui eu vou catalogar as profecias que o Adolfo falou para ele. Primeira profecia, quem está me ouvindo diz amém. Primeira profecia: você, ó irmão, se tu não der glória. Primeira profecia: você deve ir para um lugar chamado Pará. Segunda profecia: o povo para quem você vai testificar de Jesus tem um nível social muito simples. Terceiro, você vai ensinar para eles os primeiros rudimentos da doutrina de Cristo. Aí quando falou isso, o Adolfo falou em outra língua, estava profetizando em inglês, Chicago. Aí de repente, quando falou que ele viria para o Pará e iria ensinar os primeiros rudimentos da fé, falou o idioma português. Mas ele não descobriu na hora, ele só descobriu quando chegou aqui.
Não, descobriu quando pegou um navio para vir para cá. Aí subiram alguns brasileiros, começaram a conversar em português. Aí ele olhou para o Berg e disse: eu conheço esse idioma, eu já ouvi. Ah, foi o idioma em línguas que o Adolfo falou. Quarta profecia: você vai comer uma comida muito simples que por eles é muito amada. Certeza? Açaí. Olha a quinta profecia. Se o feminismo não tomou conta das meninas, elas vão dar glória. Olha a quinta profecia: você se casará e o sobrenome da moça será Strandberg. Não, aqui tem uns pentecostais falando que não existe profecia para casamento. Irmão, não me estresse, irmão. Não. No pentecostalismo tu sabe que tu já viu de tudo. Você não vai depender de profecia para casar. Agora, falar que Deus não fala, quem é você para limitar Deus? Ele é onipotente, soberano e conhece todas as coisas. A moça que está preparada para você, o sobrenome. Irmão, por que dá o sobrenome? Deus tem uns negócios, né? Por que não falou o nome? Não, o nome tu pergunta. O sobrenome é Strandberg. Aí o cara acabou de profetizar, acabou o manto, acabou o mistério. Aí o Gunnar Ving falou assim para ele: onde é Pará? Resposta do profeta: sei não. Isso é pentecostalismo clássico. Só fale o que Deus mandar. Só entregue a profecia até onde Deus mandou. Porque tem aquela mania, né? E digo mais. Aí eu digo vai acontecer algo tão lindo aqui. Deus está levantando missionários aqui hoje que vão dar trabalho para Satanás e trabalhar para ele. Pastores estão orando e clamando: aviva-nos, faz de novo, ó Deus. É noite de resposta para a oração daqueles que têm saudade da glória de Jesus em nosso meio. Lá atrás, aqui no meio, na tribuna, na frente, quem pode adorar? O fogo pentecostal ainda está aceso, irmão. Aleluia! Naquela conferência batista, ele conheceu Berg. Ambos foram cheios do Espírito Santo. Daniel Berg saiu da cidade dele, do emprego dele, procurou o Gunnar e disse: Deus mandou eu vir ficar com tu para a gente estudar junto, orar junto e cantar junto. Aí o Gunnar disse amém. Aí foram visitar o irmão Adolfo. O irmão Adolfo começou a profetizar e falou: tu também vai para o Pará. Pronto, quem mandou tu vir para cá? Mas tu não sabe onde é Pará? Adolfo disse: não, Deus só falou Pará. Olha o que aconteceu. Aí Gunnar disse: então vamos numa biblioteca. Fazer o quê? Saber onde é esse Pará. Aí foram na biblioteca e abre livro, fecha livro, abre livro, fecha livro, e pega a Globo, aqueles negócios redondos, e vai procurando. Olha que coisa linda. E procurando, de repente botou o dedo assim, ó: achei. É onde? Brasil. É no Brasil. Eu esqueci o nome do navio. Só que veio uma pro...
Só que veio uma profecia dizendo a data que eles viriam para o Brasil e deu o nome do navio pro Berg. Aí o Daniel Berg falou para ele, cadê ele? Falou para ele, ó, o navio é tal e a gente sai dia tal. Aí eles foram para esse local no dia tal, procurando o navio tal. Aí o cara falou assim lá no guichê, não tem esse navio pro dia tal não. Imagine Gunnar olhando pro Berg, Berg, tu falou que foi Deus que falou. Aí Berg, Deus falou, rapaz, o navio, o nome e o dia. Aí oraram mais um pouquinho, voltaram. Aí o rapaz disse, ô, foi erro meu, tem esse navio mesmo para esse dia, para esse destino. Dependência de Deus. Chegaram, vieram ao Brasil na data estabelecida, 114 anos atrás. Desembarcaram. Pregavam nas praças, nas casas. Começaram a orar por enfermos. Jesus curava. A igreja que predominava os perseguia. Depois de 7 anos evangelizando aqui, ele voltou para tratar a sua saúde e arrecadar fundos para a obra missionária em Belém. Aí quando ele chega lá, segunda foto, por favor. Segunda foto, por favor. Quando ele chega na Suécia, onde tinha mais amigos, foi arrecadar fundos, tratar a saúde, conheceu uma enfermeira. Aí ele falou para a enfermeira, eu estou doente. E ela diz, eu sou enfermeira. Imagine o encontro. Estica o braço aí. O que você tem? Muitas dores aqui nas pernas. Aí ele, eu sou missionário. E ela, eu amo missões. O coração dele já está. Tu vai dar glória, irmão? Aí ele, qual o seu nome? Ela, Frida. E o seu sobrenome? Strandberg. Lembra da carta lá atrás? Tá tudo terminado. Lembra da resposta? Seja feita a vontade do Senhor. Lembra da profecia? O sobrenome da moça é Strandberg. E ele começou a falar para ela sobre a obra missionária no Pará, sobre as dificuldades que vivenciava. E ela, que coisa linda, que coisa maravilhosa, eu vou. Como assim você vai? Ela, eu vou. Se me aceitar como missionária, eu quero ir. Mas você tem emprego, eu largo tudo. Ele disse, mas eu não tenho condições de pagar passagem, eu vim arrecadar fundos. Ela disse, eu me demito, junto dinheiro e vou. Ele disse, eu não posso ir agora. Ela disse, eu vou na sua frente, te espero lá, mas eu quero ganhar almas para Jesus também. Pegou navio e veio. Veio. Como era enfermeira, procurava as crianças enfermas. Até quando ela levava crianças em hospitais, pela religião dominante, ela era proibida de ser atendida com as crianças. Ela dizia, não tem problema, o pentecostalismo é isso, Jesus cura.
começava a orar. Fica comigo, gente. Começava a orar e Jesus curava as crianças. Essas crianças curadas impactavam os pais. E os pais iam aceitando Jesus. De repente ela não quis só cuidar das crianças, ela quis pregar. E aí a classe dominante para pregar era masculina. Ela começou a ser perseguida e mesmo assim continuou pregando. Gunnar Wingre chegou, Samuel Nistron, pastor Samuel Nistron, fez o casamento deles. E ela continuou pregando. De repente ela foi chamada para redigir, fazer textos nos jornais da cidade, para os jornais da cidade. E os jornais dela eram os mais lidos, porque ela contava os testemunhos feitos no pentecostalismo. Poeta, musicista, enfermeira, missionária, pregadora. Um dia, Gunnar Wingre chegou em casa de uma obra missionária e disse: arruma as malas, que a gente vai voltar para a Suécia. Eu desisti. Ela então pede licença, vai à cozinha, prepara um chá, aquela canção que eu pedi. Prepara um chá, o microfone da irmã Eliane. Aí prepara um chá e traz o chá para ele. Toma um chá. Ele: obrigado. Já fez as malas? Ela diz: eu posso cantar para você o que o Espírito Santo cantou para mim? Ele disse: pode. Aí ela começou a cantar essa canção. Quem sua mão parado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando pra Deus, Senhor. Não desanimes. Não desanimes. Não desanimes por ser tua cruz maior que a do seu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. Aleluia. A tua cruz vai levando. Chore, como Jesus perdoando. Você tem um legado. Alegremente andando para o lindo céu. Aleluia. Quem te escolheu já sabia de suas fraquezas. Quem te escolheu já sabia de suas lutas. Quem te escolheu já sabia de suas limitações. Isso é ser pentecostal. Tô na prova, vou cantar. Tô na prova, vou compor. Não desista. Obreiro de Deus, missionária de Deus, mulher de Deus, receba força que vem do alto. Receba avivamento espiritual. Receba em nome de Jesus. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Por causa disto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque nele o vosso trabalho não é vão. Adore a Jesus.
Sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições, vai seu amor proclamando novas de paz se levando aos que estão aguardando a salvação. Ele olhou para ela quando ela acabou de cantar e disse: desfaz as malas. Ela disse: eu não fiz nenhuma, eu só fui cantar, escrever essa canção. Levante a mão, por favor, e diga: faz de novo, ó Deus. Eu não ouvi. Diga, igreja: faz de novo, ó Deus. Jesus te coroará com santo gozo em glória e luz, te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Glória ao teu nome, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Abre a boca, pentecostal, incendeia esse lugar, enche esse ambiente de glória a Deus e aleluia. Chegou uma carta para Samuel Nistron que a obra missionária da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro estava precisando de alguém como Frida para cuidar das crianças. Automaticamente ele também precisava ir, e ele amava o Pará. E sabendo que onde ela chegava, ela pregava, ganhava almas e fazia diferença, e tinha muitas perseguições contra eles e contra ela principalmente, sendo ela mulher mais sensível, ele se preocupava muito. Coloca a foto dela, por favor. Mas a obra no Rio de Janeiro estava precisando de uma mulher como ela para cuidar das crianças.
E enquanto ele orava pedindo direção e confirmação de Deus, se de fato eles iriam para o Rio de Janeiro, ele chega em casa, ela está fazendo outra música. Se Cristo comigo vai, é grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo, Pai. Seja feita a vontade do Senhor. Aleluia, Deus. Entre 30 a 35 hinos da harpa cristã, ou Frida escreveu ou traduziu. Numa convenção que teve no Rio de Janeiro, no bairro de Madureira, trouxeram um descendente da Frida e lhe pediram perdão na convenção, publicamente. Eu perguntei por quê. Naquela convenção tiveram que pedir perdão. Porque essa mulher, enquanto pregava em Belém e no Rio de Janeiro, os que eram confrontados por seu ministério, os que não aceitavam o seu crescimento, começaram a escrever cartas contra ela e enviavam à igreja na Suécia. Enfermeira, teóloga, escritora, compositora, sofrendo ao lado de seu marido. Escreviam cartas com calúnias. O Navigre morre, ela retrocede, volta para a Suécia. Ambos voltam, perdão, ele morre e ela então procura a igreja querendo ser missionária de novo. E disseram: não, você não pode, pelas cartas que recebemos contra você. Ela projeta com seus filhos pegar um navio para Portugal e de Portugal voltar para Belém. Mas na estação de trem de Estocolmo, capital Suécia, chega uma equipe de enfermeiros, colocam nela uma camisa de força e a levam para um hospital psiquiatra, alegando problemas psicológicos devido às calúnias que iam daqui para lá. Essa mulher sofreu e com 23 quilos morreu no colo de sua filha, sozinha, sem honras humanas, sem aplausos humanos. Pela sua história no Rio de Janeiro, trouxeram dos seus descendentes e lhe pediram perdão. Seu nome entrou no rol dos pioneiros das Assembleias de Deus. Seu nome hoje na Suécia, Estados Unidos e Brasil é pesquisado
com a história dela, são feitas teses em faculdades. E tem impactado a vida de muitas moças que querem ser historiadoras e pesquisadoras. Nenhuma honra aqui na terra, mas eu tenho certeza que quando a gente chegar na glória, essa mulher brilhará tanto, 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 pois estará bem perto de Jesus. Pois Apocalipse diz que os servos do Senhor brilharão, pois verão a face dele. E essa foi uma grande serva do pentecostalismo brasileiro. Eu encerro essa mensagem lhe dizendo: valorize a história de onde viemos. Estude sobre Frida, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Não deixem de orar. Oração é a nossa marca. Não deixem de evangelizar. É por isso que chegamos até aqui. Nós temos um legado, uma herança nos foi confiada. Não vamos abrir mão do preço que eles pagaram. E esses pastores que já vieram e estão aí vivenciando o que a gente ainda vai viver, não deixe essa história se apagar, gente. Não deixe a chama se apagar. Quem entendeu essa palavra, fica em pé, por favor. Senhor, obrigado por essa noite. 97 anos das Assembleias de Deus aqui, 114 anos do pentecostalismo no Brasil. Aviva a sua obra, Senhor, sempre. Traz de volta aquela moça que era tão usada na sua presença, aquele rapaz que era tão cheio do Senhor, aquele casal que amava fazer a diferença, esse homem, essa mulher que foi levantado pelo Senhor, mas se entristeceu, se abateu, parou no caminho, perdeu as referências. Mas hoje o Senhor os trouxe aqui para avivá-los, animá-los e dizer: Frida tinha suas fraquezas, suas limitações, sofreu tanto, mas veja a história dessa mulher. Gunnar Wingre teve seu momento de tropeço e desvio, mas olha quem se tornou esse homem. A mensagem de Deus para essas pessoas caídas e afastadas hoje é essa: eu escolho as coisas loucas para confundir as sábias. Eu escolho as que não são para confundir as que pensam que são. Onde está a primeira pessoa que vai entregar a sua vida para Jesus agora? Eu quero orar por você. Vem cá na frente. Vem cá na frente. Saia do seu lugar. Deus marcou essa noite para marcar a sua vida. Você ouviu essa palavra e você quer ser salva em Cristo. Você vai clamar por salvação agora. A igreja vai clamar pela sua salvação e libertação. E Jesus vai fazer uma obra linda na sua vida, no seu caráter, na sua família. Essa equipe está aqui para orar por você. Vem, moça. Vem, rapaz. Vem. Não importa para quão distante o pecado te levou, a cruz é a ponte providenciada por Deus para te trazer de volta. Vem. Jesus vai te ajudar a vencer mágoas. Jesus vai te ajudar a vencer esse projeto de vingança. Jesus vai te ajudar a vencer esse desejo suicida. Vem. Deus vai te ajudar a constituir família. Há um ministério de Deus para a sua vida. Há um chamado da parte do Senhor para a sua vida. Vem. Aleluia. Evangeliza aí, pentecostal. Chama essa moça.
chama esse rapaz. Isso, vem, ele te lava, ele te purifica, ele te limpa. Venha, porque Jesus tem algo novo para fazer na sua vida. A glória da última casa será maior do que a primeira. As vidas estão vindo, estão se ajoelhando, voltando para Cristo. De joelhos estão confessando seus pecados, confessando Cristo como único Senhor e Salvador. Seja livre, seja curada, seja curado, vem. Ele te perdoa. A igreja está aqui para te ajudar. Sua família vai ver a glória de Deus na sua vida. Você vai trazer a glória de Deus para a sua família. Traz essa moça, traz esse casal, traz esse rapaz. Não importa em qual pecado você caiu. Receba a vida de Deus. Receba a graça do Espírito de Deus. Isso, moça, vem. Vem, rapaz. Seja curada em sua alma, seja curada em sua mente. Receba a vida de Deus. Receba a vida de Deus. A igreja está com a mão estendida e Jesus está quebrando cadeias. Jesus está quebrando correntes espirituais. E conhecereis a verdade vos libertará. Se minha palavra permanecer em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Todo aquele que o recebeu, também recebeu dele o poder de ser chamado filho de Deus. Quem crê com o coração e confessa com a boca que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, será salvo. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem nega o Filho de Deus não tem o Pai, mas quem confessa o Filho de Deus, esse tem o Pai. Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu vou te aliviar e dar descanso para a sua alma, diz o Senhor Jesus. Debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, somente pelo nome de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aquele que beber da água desse mundo torna a ter sede, mas aquele que beber da água que Jesus dá não tem sede das coisas dessa terra, porque a água que Jesus dá se faz nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quero beber
sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero em tuas águas, eu quero beber fonte de águas vivas. Tu és Jesus está sarando a alma de gente aqui. Pai, clame. Não se sintam obrigados a se ajoelharem, mas se o Espírito te conduz a se prostrar, é coisa de Deus. Estenda as mãos para cá, vamos orar por eles, irmãos. A igreja vai profetizar. Eu falo e a igreja repete sobre eles. Mas fala com força, irmão, com autoridade pentecostal. Diga em nome de Jesus: recebam vida de Deus, recebam a paz de Deus. A mudança chega sobre vocês hoje. Deus faz de vocês um instrumento vivo para a transformação da cidade, para impactar o país e alcançar nações pelo poder do Evangelho. Fala assim, igreja: pelo sangue de Jesus, vocês estão lavados, remidos, purificados. Amém. Anota os nomes deles, queridos, por favor. Queridos, aproveitando que vocês estão em pé, os meus livros estão à minha direita. Aonde que eu não sei mais? Nessa tenda? Nessa primeira tenda? Na primeira tenda aqui, para mim, a primeira, à minha direita. Tem um livro para conhecer a Bíblia, mais de 200 páginas. Nesse livro eu te ajudo a compreender a Bíblia livro por livro. Quem escreveu, onde escreveu, sobre quem e por quê. Eu tenho um livro intitulado Deus Fala em Êxodo. Todos os capítulos com tema, introdução, tópicos, comentários e conclusão apontando para Cristo. Tem um livro da minha esposa, Mulheres Consolidadas, um devocional diário. E tem um livro voltado a jovens, adolescentes e qualquer tipo de idade, Solteiro de Propósito. Os livros custam entre 50 a 70 reais. Livros que no site custam 80 e 100 estarão disponíveis aqui à direita. Quem quiser adquirir, procure ali, por favor. Eu agradeço essa linda oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus.